Por toda a história, a espécie humana luta para entender as leis fundamentais do mundo material. Nós nos aventuramos para descobrir as regras e padrões que determinam as qualidades dos objetos que nos rodeiam e sua complexa relação conosco e entre si. Durante milhares de anos, sociedades por todo o mundo descobriram que uma disciplina, mais do que outras, guarda certo conhecimento sobre as realidades fundamentais do mundo físico. Essa disciplina é a matemática. Eu sou Marcos de Suttori e sou matemático. Eu me vejo como um pesquisador comum caçando as estruturas escondidas por trás do caos e da complexidade aparentes do mundo à nossa volta. Em minha busca pelo padrão e a ordem, eu pesquiso o trabalho de grandes matemáticos que existiram antes de mim. Pessoas que pertenciam a culturas de todo o mundo e cujas inovações criaram a linguagem na qual o universo é escrito. Eu quero levar você a uma jornada através do tempo e do espaço para rastrearmos o crescimento da matemática, desde seu nascimento à ciência sofisticada que conhecemos hoje. Usando imagens geradas por computador, vamos explorar as descobertas que permitiram que as primeiras civilizações entendessem o mundo matematicamente. Essa é a história da matemática. A história da matemática. A linguagem do universo. Versão brasileira Som de Vera Cruz Studios. Distribuição Sinapse. Nosso mundo é feito de padrões e sequências. Eles estão à nossa volta. O dia se torna noite, os animais andam pela terra em constante mutação, paisagens são frequentemente alteradas. Um dos motivos que contribuíram com o início da matemática foi a busca pelo entendimento do sentido desses padrões naturais. Os conceitos mais básicos da matemática, espaço e número, estão arraigados em nosso cérebro. Até os animais têm um sentido de distância e quantidade. Percebem quando seu bando está desfalcado, quando devem lutar ou voar, e calculam se sua presa está numa distância acessível. Entender matemática é a diferença entre vida e morte. Mas foi o homem que pegou esses conceitos básicos e começou a construir essas bases. Em algum ponto, os humanos começaram a localizar padrões e fazer conexões para contar e ordenar o mundo em torno deles. E com isso, um novo universo matemático começou a surgir. Esse é o Rio Nilo. Ele é a fonte de vida do Egito há milênios. Foi aqui que surgiram alguns dos primeiros sinais da matemática que conhecemos hoje. As pessoas abandonaram a vida nômade e começaram a se estabelecer aqui por volta de 6.000 a.C. As condições eram perfeitas para a agricultura. O evento mais importante na agricultura egípcia a cada ano era a cheia do Nilo. Então ela foi usada como marcação do início de cada ano. Os egípcios registraram o que acontecia em períodos de tempo. Para estabelecer um calendário como esse, você tem que contar quantos dias, por exemplo, havia entre as fases da lua, ou quantos dias havia entre duas cheias do Nilo. Registrar os padrões das estações era essencial não só para a gerência da terra, mas também para a religião. Os antigos egípcios que se estabeleceram nas margens do Nilo acreditavam que era o deus do rio que o enchia a cada ano e, em troca da água que fornecia a vida, os cidadãos ofereciam uma porção da produção como agradecimento. Quando os assentamentos ficaram maiores, se tornou necessário encontrar maneiras de administrá-los. Era preciso calcular porções de terra, fazer previsão das colheitas e cobrar impostos. Resumindo, as pessoas precisavam contar e medir. Os egípcios usavam seus corpos para medir o mundo. E foi assim que as unidades de medidas evoluíram. Um palmo era a largura de uma mão. Um cúbito, a distância entre o cotovelo e as pontas dos dedos.
Os cúbitos de terra, faixas de terra medindo 1 cúbito por 100, eram usados pelos topógrafos dos faraós para calcular áreas. Há uma relação bem forte entre a burocracia e o desenvolvimento da matemática no Antigo Egito, e nós podemos vê-la desde o início da invenção do sistema numérico. Através da história egípcia até o Velho Reinado, a única evidência que temos é dos sistemas metrológicos, que são medidas diárias por extensão. Isso aponta a necessidade burocrática de desenvolver essas coisas. Era vital saber a área das terras de um fazendeiro para ele poder ser taxado de acordo, ou para saber se o Nilo roubou parte de suas terras para que ele pudesse pedir abatimento. Isso significava que os topógrafos dos faraós calculavam frequentemente a área de partes irregulares de terra, e a busca por solucionar esses problemas práticos que os tornaram os primeiros inovadores matemáticos. Os egípcios precisavam de uma maneira de registrar os resultados de seus cálculos. Entre todos os hieróglifos nas lembrancinhas turísticas espalhadas pela cidade do Cairo, eu estava à caça daqueles que registram os primeiros números da história. Eles são difíceis de serem encontrados. Mas, enfim, encontrei. Os egípcios usavam um sistema decimal motivado pelos 10 dedos das mãos. O sinal de 1 era um risco. 10 era um osso de calcanhar, 100 um rolo de corda e 1000 eram plantas de lótus. Quanto é essa camiseta? Ela custa 25 libras. 25? É. Então são 2 ossos de calcanhar e 5 riscos. Isso. Então não vai me cobrar nada disso aqui. 1 milhão aqui. 1 milhão? Meu Deus! Não, Esse não. é 1 milhão? 1 milhão é muita coisa. Os hieróglifos são bonitos, mas o sistema numérico egípcio era fundamentalmente simples. Eles não tinham o conceito de uma notação posicional. Então, um risco só podia representar uma unidade, não 100 ou 1000. Apesar de escrever 1 milhão com apenas um desenho e não os 7 que usamos, se você quisesse escrever 1 milhão menos 1, o pobre escriba egípcio teria que escrever 9 riscos, 9 ossos de calcanhar, 9 rolos de corda e assim por diante, num total de 54 desenhos. Apesar do inconveniente desse sistema numérico, os egípcios eram brilhantes solucionadores de problemas. Sabemos disso por causa dos poucos registros que sobreviveram. Os escribas egípcios usavam folhas de papiro para registrar suas descobertas matemáticas. Esse delicado material feito de talos de plantas foi destruído com o tempo e muitos segredos pereceram com ele. Mas há um documento revelador que sobreviveu. O papiro matemático de Hind é o documento mais importante que temos hoje da matemática egípcia. Temos uma boa ideia de que tipos de problemas os egípcios tinham que enfrentar em sua matemática. Também temos uma demonstração explícita de como as multiplicações e divisões eram feitas. O papiro mostra como multiplicar 2 números grandes. Mas, para ilustrar o método, vamos pegar 2 números menores. Vamos usar 3 vezes 6. O escriba pegava o primeiro número, 3, e colocava numa coluna. Na segunda coluna, ele colocava o número 1. E depois dobrava os números em cada coluna, então 3 se tornava 6. E 6 se tornava 12. E depois, na segunda coluna, 1 se tornava 2 e 2 se tornava 4. Aqui está a parte interessante. O escriba quer multiplicar 3 por 6. Então pega os grupos na segunda coluna, que somam 6. São 2 mais 4. Depois ele volta à primeira coluna e pega as fileiras correspondentes ao 2 e ao 4. Então são 6 e 12. Ele soma os 2 para ter a resposta 18. Mas o mais impressionante para mim nesse método é que o escriba escreve efetivamente o segundo número em 6 binários. É um lote de 4, um lote de 2 e nenhuma unidade, que é 1, 1, 0.
Os egípcios entenderam o poder dos binários mais de 3.000 anos antes do matemático e filósofo Leibniz revelar o seu potencial. Hoje, todo o mundo tecnológico depende dos mesmos princípios que eram usados no Antigo Egito. O papiro de Hind foi registrado por um escriba chamado Hermes por volta de 1650 a.C., e seus problemas buscam as soluções para situações cotidianas. Vários dos problemas mencionam pães e cerveja, porque era comum pagar os trabalhadores egípcios com comida e bebida. Um deles se preocupa em dividir 9 pães igualmente entre 10 pessoas, sem que houvesse briga. Eu tenho 9 pães aqui e vou pegar 5 deles e cortar pela metade. Claro que 9 pessoas poderiam pegar 1/10 do seu pão e dar um monte de migalhas a uma 10ª pessoa. Mas os egípcios desenvolveram uma solução mais elegante. Pegaram os outros 4 e dividiram em 3. Mas 2/3 eu vou cortar em 5, então cada pedaço vai ser a 15ª parte. Cada pessoa recebe uma metade, mais 1/3 e uma 15ª parte. É através de problemas práticos como esse que começamos a ver uma matemática mais abstrata se desenvolver. De repente, novos números entram em cena, frações. E em breve, os egípcios estariam explorando a matemática desses números. Frações são claramente de importância prática a qualquer um que queira dividir quantidades para pôr no mercado. Para registrar essas transações, os egípcios desenvolveram uma notação que registrava esses novos números. Uma das mais antigas representações dessas frações veio de um hieróglifo que tinha grande significado místico. Ele se chama Olho de Horus. Horus foi um antigo deus do reino, representado como metade homem, metade falcão. De acordo com a lenda, o pai de Horus foi morto por seu outro filho, Set. Horus estava determinado a vingar o assassinato. Durante uma batalha bastante violenta, Set arrancou o olho de Horus, o cortou e espalhou pelo Egito. Mas os deuses estavam cuidando de Horus e reuniram os pedaços e refizeram o olho. Cada parte do olho representava uma fração diferente. Cada uma é metade da fração anterior. Apesar de o olho original representar uma unidade inteira, o olho reunido é 64 avos menor. Apesar dos egípcios terem parado em 64 avos, fica implícito nessa figura a possibilidade de adicionar mais, cortando pela metade cada vez até a soma chegar mais perto de 1, mas nunca chegando realmente nele. Essa é a primeira pista de algo chamado série geométrica e aparece em vários pontos do papiro de Hind. Mas o conceito de série infinita se manteria oculto até os matemáticos da Ásia o descobrirem séculos depois. Criando um sistema de números incluindo essas novas frações, era hora dos egípcios aplicarem seu conhecimento no entendimento de formas encontradas no dia a dia. Essas formas eram quadrados ou retângulos, raramente regulares, e no papiro de Hind achamos a área de uma forma mais orgânica, o círculo. O que é surpreendente no cálculo da área de um círculo é a exatidão. Como eles encontraram o método, ainda não se sabe, porque os textos que temos não nos mostram como foram obtidos. Esse cálculo é particularmente notável porque depende de vermos como a forma do círculo pode ser aproximada pelas formas que os egípcios já entendiam. O papiro de Hind diz que um campo circular com um diâmetro de 9 unidades tem a área próxima a de um quadrado com lados de 8 unidades. Mas como essa relação foi descoberta? Minha teoria preferida vê a resposta no antigo jogo da Mancala. Os tabuleiros de Mancala foram encontrados esculpidos nos telhados dos templos. Cada jogador começa com um número igual de pedras e o objetivo do jogo é movê-las pelo tabuleiro, capturando as peças do oponente no caminho.